Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com a médica neurologista Gladys Arnese e ela vai falar um pouquinho sobre autismo, sobre canabidiol e sobre toxina botulínica. Vamos lá? Gladys, a gente vai começar então sobre o diagnóstico de autismo em pessoas adultas. Como que acontece o diagnóstico na fase adulta? O diagnóstico de autismo na fase adulta, hoje em dia o que acontece mais? A maioria dos pais de crianças autistas, eles começam a perceber, né, o que não foi diagnosticado quando crianças. Então, a maioria das vezes, o coração de autismo vai ser sempre aquela falta de interação, falta de reciprocidade social. Aquela pessoa, o adulto, no adulto é um pouquinho diferente, porque ele prefere ficar mais sozinho, é aquela pessoa que tem essa dificuldade para participar de festas, reuniões de trabalho, demora para fazer essa socialização, interação no trabalho, muitas vezes perde emprego, muitas vezes perde oportunidades por ser diferente, né? Pelo jeito, o pouco contato visual. Então, todas essas características pesam muito no adulto, porque acaba sendo uma barreira, né? Até na vida profissional e pessoal. Demora mais para formar uma família, por exemplo, para conseguir um parceiro, por esse medo em conversar, em socializar com outras pessoas. Até mesmo quando é o autismo de grau 1? O nível 1. O adulto, a maioria das vezes, quando não foi identificado quando criança, é o nível 1. Porque é aquela pessoa que mesmo com as barreiras do dia a dia, ela conseguiu continuar com sua vida, fazer uma profissão, formar uma família, porém com muita dificuldade. Então acaba percebendo muitas vezes pelas comorbidades, aparece muito ansiedade e depressão no adulto com autismo, né? Justamente por causa dessa dificuldade na socialização, na interação social e na reciprocidade social, principalmente. E quando, por exemplo, a pessoa tem esses sintomas, é melhor ir a um terapeuta, a um psicólogo, isso? Sim, com certeza. Precisa fazer um acompanhamento com um médico especialista e com uma equipe de terapias no adulto, principalmente com psicologia, né, psicoterapia, para poder superar essas barreiras aí da socialização. E às vezes tem pessoas que então fazem terapia, fazem acompanhamento e elas são autistas, mas é isso, é autista de nível 1. E por que o terapeuta ele acaba diagnosticando isso muito depois, com o tempo? O diagnóstico do autismo nível 1 ele é mais desafiador. Então, muitas vezes, a criança tem outras comorbidades e o autismo não é visto, né? Antigamente acontecia muito isso, hoje em dia não, porque os critérios diagnósticos mudaram muito, né? Por causa da atualização do DSM-5, que seria um manual de transtornos mentais, feito nos Estados Unidos, e pelo CID, também uma classificação internacional de transtornos de desenvolvimento. Então isso atualmente faz com que o diagnóstico seja precoce, né? Você vê, parece que os diagnósticos aumentaram do nada, né? Dá essa sensação que aumentou muito, mas é porque as pessoas estão mais informadas. E a partir de 2013, também com a atualização desses DSM-5 e o CID-11, que a gente fala atualmente, que é o que se usa para fazer os diagnósticos, o autismo não é mais autismo, chama transtorno do espectro autista. E estar dentro de um espectro acaba fazendo com que tenha mais diagnósticos, porque as características são maiores, né? Então, aumentaram os diagnósticos, sim, por causa disso, mas também porque as pessoas atualmente são mais informadas. Então, antigamente, crianças com nível 1 passavam desapercebidas, né? Eram crianças que davam, por exemplo, problema na escola, por falta de socialização, isoladas, dificuldade, transtorno de aprendizado, mas era difícil ser encaixada em um TEA, né, como atualmente é. Então esse adulto, ele de alguma forma, ele continuou com sua vida, foi superando as barreiras, mas chega um momento, principalmente na adolescência, onde esse adolescente começa a ter problemas de ansiedade e depressão. E isso acaba sendo mais marcante na idade adulta, né, por causa dessas barreiras do adulto, né, trabalho, família, faculdade. Então, passou desapercebido por causa dos critérios. Como funciona, então, o tratamento? Tá. O tratamento no autismo, principalmente na infância, é um desafio, é desafiador. Por quê? Porque essa criança precisa de uma equipe multidisciplinar, né? E vai depender muito da capacidade financeira da família. O acesso que essa criança vai ter realmente com um tratamento de qualidade, né?
de primeiro mundo, nível A, vamos dizer, que vai dar mais resultados. O tratamento ele tem que ser iniciado de forma precoce. Quanto menor a criança, melhor será o pronóstico a longo prazo, né, na adolescência e na idade adulta. Então essa criança precisa, por exemplo, psicologia. A terapia ABA, ela é uma terapia que a gente acabou no Brasil adotando de fora, né, dos Estados Unidos. Atualmente é uma terapia que se usa no mundo inteiro. Então a terapia ABA continua sendo o tratamento de primeira linha, padrão ouro para autismo. Então ele é formado por um grupo de terapeutas de várias especialidades junto com o médico especialista. Então temos fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia. Vai depender muito da criança, porque mesmo com o mesmo diagnóstico, cada criança tem suas próprias características e o tratamento deveria ser individualizado, né? A gente sempre pensando no que é o melhor, no mundo ideal. Os pais, no caso, vão saber qual profissional procurar, qual profissional a pessoa tem que procurar primeiro. Sim, o ideal é que essa criança consiga ter acesso com o médico, tá? O médico neurologista infantil, que vai ajudar com essa triagem e fechar um diagnóstico para essa criança ter um laudo médico e poder procurar as terapias, um laudo médico, um pedido médico, mas nada impede que o pediatra, na verdade, acaba sendo uma base fundamental nessa triagem, porque a maioria das crianças passa com o pediatra. E o pediatra também pode fechar o diagnóstico de autismo, tá? Então o laudo, o pedido médico é válido, quanto do pediatra, do neurologista, do psiquiatra. Tem alguma idade média que normalmente é diagnosticado o autismo? Sim. Atualmente o diagnóstico é precoce. 2 a 3 aninhos é a idade que mais diagnósticos se fazem atualmente. E quais são os sintomas que, por exemplo, os pais de casa, né, podem notar na criança e, de repente, desconfiar que ela pode ser autista? Atraso do desenvolvimento da fala e da linguagem é o que a gente mais vê, né? A criança não acompanha a idade em questões de comunicação e fala. A falta de interação social, são crianças que ficam mais isoladas, crianças que preferem brincar sozinhas, que não interagem com outras crianças da mesma idade, tá? E essa falta de reciprocidade, por exemplo, de chamar a criança pelo nome, ela não atende, não tem um bom contato visual, então acaba sendo sinais que devem ser identificados e procurar um especialista, né? Porque nem todo atraso é autismo, porém, todo atraso merece atenção. Então, essa seria a mensagem principal. Qualquer atraso, procure um especialista para confirmar o diagnóstico ou descartar. E terapia nunca é demais, né? Sim, terapia. A terapia é o que salva, né? A terapia faz um papel muito importante no autismo. Imprescindível. O que os pais podem fazer para ajudar em casa? Tá ali tendo acompanhamento com neurologista, com psicólogo. O que eles podem fazer para ajudar em casa? Em casa, tudo que é realizado nas terapias deveria ser dentro da possibilidade replicado em casa. Por exemplo, crianças que têm atraso da fala, né? Tudo que é feito na terapia deveria ter esse feedback do terapeuta com os pais e falar o seguinte: olha, faz isso em casa, sei lá, vamos praticar água. Porque tem coisas que são básicas pra gente que para um autista não. Por exemplo, estou com fome. Então vamos praticando isso no dia a dia. Tentar fazer essa criança falar e não facilitar muito a vida dela, né? Oferecendo tudo. Muitas vezes a gente, como pai, como mãe, acaba facilitando a vida, mas quando a criança tem algum atraso, é muito importante tentar fazer ela participar desse aprendizado. Por exemplo, não entregar tudo na mão, né? Fazer que ela repita uma palavra, dar comandos básicos. Pega o brinquedo, como chama esse brinquedo, sei lá, cachorro. Então, tudo isso ajuda, falando na parte do desenvolvimento. E na parte da socialização, levar essa criança em lugares que tem mais crianças. Muitas vezes os pais que têm crianças atípicas dentro do lar, evitam sair, evitam participar de atividades onde tem outras pessoas, justamente para não se sentir tristes, né, com o atraso do filho. Então, é importante participar, porque se você levar uma criança em um parque, ela vai ter esse contato com as outras crianças e ela vai tentar, de alguma forma, interagir, né? Mesmo que para você conseguir essa interação vai demorar um bom tempo, é válido tentar. Como funciona o tratamento do autismo com o canabidiol? Tá bom. O canabidiol é um medicamento, tá? Muitas pessoas pensam que pode ser um fitoterápico, algum medicamento assim mais
natural, né? Mas é um medicamento. Ele vem da planta, de uma planta que muita gente fala, né, que é a maconha, né? Mas não é. A planta da sativa, da cannabis sativa, ela tem mais de 100 substâncias. Só que dentro da medicina, a gente usa principalmente o canabidiol e o tetrahidrocannabidiol, que é o THC. Então a gente sempre ouve falar nas redes sociais, na TV, de CBD e THC. Com as crianças ou com adulto, dentro da neurologia, no geral, a gente usa mais o canabidiol e uma porcentagem mínima de THC. Então, o canabidiol, ele é um grande aliado atualmente nos tratamentos, por exemplo, de autismo, paralisia cerebral, ansiedade, dor e outros diagnósticos, tá? Então, o que ele faz? Dentro do autismo, o que a gente espera? Que ele melhore muito a parte da cognitiva, a parte da interação social, da reciprocidade social, do desenvolvimento da fala, porque ele vai ter um efeito na área pré-frontal do cérebro. Então, todo o nosso corpo, ele tem receptores para canabidiol. Então, isso já está confirmado, tem evidência científica, tem muitos trabalhos falando de canabidiol atualmente. Então, nós temos receptores para isso no cérebro mesmo e também no sistema linfático. Então, quando a gente prescreve, dependendo do diagnóstico, tem uma miligramagem certa, falando de crianças, né? Tanto assim que eu sempre oriento e reforço, tem que ser usado um laboratório conhecido, um laboratório que tem evidências científicas, porque atualmente tem muita gente querendo fabricar, não sei se é a palavra certa, né? Em casa, como se fosse um fitoterápico justamente, e não, isso não deve ser feito desse jeito. Porque a criança ou o adulto, imagina, são 2, 3, 4 substâncias que realmente têm efeito terapêutico no ser humano. Se a pessoa faz isso em casa, vai acabar sendo realmente uma droga, né? Uma maconha, vamos dizer, que em outros países já é usado de forma livre, né? Mas como medicamento, de fato, o início do canabidiol foi com a epilepsia, tá? Então, sua primeira indicação foi para tratamento de quadros graves de epilepsia, como síndrome de Dravet, por exemplo, que é uma síndrome genética grave. Então, a partir desse momento, começaram outras pesquisas e atualmente usamos para vários diagnósticos dentro da neurologia. Pode falar mais um pouco detalhadamente, porque você disse além do autismo, né, são outras doenças, a gente pode chamar assim? Sim. O tratamento das outras? Podemos. As indicações do canabidiol atualmente são epilepsia, tá? Autismo, transtornos de ansiedade, transtornos do sono, insônia, né, e outros transtornos, porque ele melhora muito a qualidade do sono. Eu acredito que eu já falei a maioria deles, né, que são os principais que atualmente a gente usa dentro da neurologia. Mas como ele atua? O mecanismo de ação. Isso, tá. como os benefícios que ele traz para cada uma e os sintomas que ele vai curando, né, que ele vai diminuindo, reduzindo. Tá bom. A gente pode falar primeiro no autismo, tá bom? Vamos. Então, o canabidiol no autismo, ele vai nessa área pré-frontal do cérebro. Então, lá tem receptores CB1 que estão preparados para receber esse canabidiol. Então, o que ele faz? Vai amenizar os sintomas do autismo. Então, como ele melhora muito essa parte cognitiva, essa criança vai começar a melhorar a atenção, a interação, a concentração e diminuir essas comorbidades, como ansiedade, por exemplo, que tem muito no autismo, tá? Então, e na epilepsia é maravilhoso. Então, tem quadros, por exemplo, que a gente recebe crianças que tomam 3, 4 medicamentos para epilepsia. Não existe milagre, porém, quando você inicia o tratamento com canabidiol, você tem algumas crianças que você consegue tirar vários medicamentos, algumas todos os medicamentos e ficar com canabidiol. Porém, isso não é possível com todas as crianças, mas você consegue diminuir uma quantidade grande de medicamentos e deixar essa criança com a menor quantidade possível e sem escapes epilépticos, né? Então, isso faz muita diferença na vida de uma pessoa que tem um diagnóstico de epilepsia. E no caso do adulto também? No caso do adulto também, é indicado para epilepsia, né? No adulto, a gente sempre vai cuidar muito da ansiedade. Então, o canabidiol, além de tratar a epilepsia no adulto, ele vai tratar também essa ansiedade e outras comorbidades, porque ele é um medicamento. Então, você vai ter um horário, por exemplo, uma frequência de 12 em 12 horas. Né? À noite, ele vai fazer essa função de melhorar a qualidade do sono.
tá? Mas atualmente tem umas moléculas subtraídas da planta também que são só para noite, né? Tem alguns laboratórios que já se separou. Antigamente nós usávamos o mesmo para dia, para noite, porém atualmente já tem alguns que para tratar de fato um transtorno, distúrbios do sono. Tá? Então, cada vez mais, né, os pesquisadores vêm melhorando essa parte da medicação a partir da mesma planta. É de fácil acesso? O canabidiol é um medicamento, já foi muito caro, né, porque era importado, antigamente só tinha importado, mas atualmente não. Atualmente nós temos marcas que são, inclusive, por exemplo, eu tenho um laboratório que já é produzido aqui no Brasil, e tem outras marcas que já importadas que estão na farmácia, né, a maioria é CBD puro. Então, você prescreve, tudo que é importado, a gente precisa fazer uma receita azul, uma receita controlada. Então, a pessoa vai, passa com o médico, faz a receita, vai e compra na farmácia, tá? O preço tem variedade, tem muitos laboratórios, desde 1.500 o frasco, vai caindo o preço até 700, 300. Então, tem variedade, vai depender muito da indicação do médico e do resultado, né, com as diferentes marcas. Tem um laboratório que ganhou a licitação no SUS. Então, por exemplo, o paciente passa, o mesmo procedimento, passa com o médico diagnostica se esse paciente se encaixa nos critérios para usar o canabidiol. O médico faz a receita, um laudo médico e ele pode pegar na farmácia de alto custo. Tem uma marca muito boa atualmente que ganhou a licitação, tá? É CBD puro, é uma marca importada. Porém, ela é CBD puro, não teria o THC, né? Mas mesmo sendo o CBD puro, já ajuda muito, né? Ajuda muito para tratar quadros de epilepsia, síndrome de West, síndrome de Dravet, síndrome de Lennox, então esclerose tuberosa. Então, são muitos diagnósticos que foram liberados no SUS. Agora vamos mudar de assunto e vamos falar do Botox. Ai, maravilha, eu amo esse que eu sei que você gosta. Como funciona a atuação do Botox em doenças neurológicas? Sim, o Botox é a marca do medicamento. A toxina botulínica, ela ficou famosa com essa marca de Botox, né? Porque começou, ela é mais conhecida no mundo estético. Dentro da neurologia, ainda tem muita gente que não sabe que tem essa parte terapêutica da toxina botulínica, né? A toxina botulínica é um medicamento maravilhoso. Ele é produzido por uma bactéria, né? O Clostridium. Porém, ela é refinada em laboratório para a gente poder usar dentro da medicina. Então, ele tem várias indicações. A espasticidade, por exemplo, na paralisia cerebral, a gente pode usar muito para melhorar a espasticidade, essa contratura muscular, aliviar a dor desse paciente, melhorando a qualidade de vida e facilitando a reabilitação, né? Nós usamos muito na migraña crônica, enxaqueca, que é muito frequente, né? Então isso acaba salvando vidas, porque a enxaqueca é uma doença, né, debilitante, que acaba inclusive a pessoa se afastando até do trabalho por causa da dor, da intensidade da dor. Então ela tem muito impacto na vida do adulto. A toxina botulínica também usamos para cealorreia, aquela salivação excessiva que tem por vários diagnósticos, por exemplo, Parkinson, por exemplo, a mesma paralisia cerebral, ou por outras causas, outras doenças genéticas, né, onde a pessoa saliva muito que molha até a roupa. Então, nós conseguimos melhorar muito isso com a toxina botulínica. Também, por exemplo, o bruxismo, né, dá para tratar bruxismo, a distonia também. A toxina botulínica é padrão ouro nível A para espasticidade e distúrbios de movimento. Os distúrbios de movimento seriam aquelas contrações involuntárias de alguns músculos do corpo, né? Às vezes a gente observa na rua, né? Braço, a perna. O blefaroespasmo facial, por exemplo, é uma doença que acaba até mexendo muito com o psicológico da pessoa. Aquele piscar contínuo da metade do rosto, uma hemiface, então acaba puxando até aqui embaixo, então puxa o olho e puxa a mandíbula, é horrível, porque a pessoa que tem isso, o adulto que tem isso, automaticamente ele inicia com ansiedade e depressão, porque todo mundo olha onde ele vai chamar atenção por isso, né? Quando eu recebi um paciente, uma mulher aproximadamente 40 anos, muito jovem, né? Ela é professora de inglês, então ela nem aula de inglês mais consegue dar, porque todo mundo fica olhando para o rosto. Ela fala assim, eu não sei se ele está prestando atenção na aula ou né, o movimento. Então a toxina literalmente acaba com isso.
Então você tem uma paz aí de 3, 4 meses, porque é o tempo que dura, né? 4 meses aproximadamente. O blefaroespasmo, outro diagnóstico, é um piscar dos olhos, é um pisca-pisca sem parar. Então isso atrapalha, a pessoa não consegue dirigir, não consegue trabalhar, não consegue fazer literalmente nada, né? Então são muitas as indicações da toxina botulínica, um medicamento assim maravilhoso, usado muito também para outras indicações por fisiatras, né? Mas as principais são essas. E como as pessoas conseguem acesso, não conseguem acesso, mas tem que ter prescrição, não tem, uma pessoa que depende do caso? Sim. A toxina botulínica, ela deve ser obrigatoriamente realizada por médicos dentro da neurologia e dentro da medicina, como terapêutico, como tratamento terapêutico, tá? Então, é o médico que vai solicitar, avaliar esse paciente, né? Ver se tem indicações, diagnósticos que se beneficiariam com o uso da toxina botulínica e fazer um pedido médico. A maioria dos dos planos de saúde libera, tá? A toxina botulínica tem muita evidência científica, então é só um pedido médico que o paciente vai ter acesso. Pelo SUS também tem, tá? Então tem tanto pelo plano de saúde quanto pelo SUS. Até no caso da dor de cabeça? Também. Tem que ser prescrição. Tem que ter uma prescrição e tem que ser obrigatoriamente aplicado por um médico, porque é sistema neurológico, né? Então são os músculos da cabeça e do pescoço que a gente acaba aplicando esse medicamento. Então o medicamento é depositado literalmente dentro do músculo. Então é um procedimento minimamente invasivo, tá? As agulhas são pequenas, muita gente se assusta, né? Fala assim, nossa, vai ser muitas picadinhas. São muitas picadinhas mesmo, porém é uma agulha bem pequenininha. O objetivo é maior, né, que essa dor, vamos dizer, vale a pena fazer esse tratamento. Quantas sessões? É uma aplicação. Dentro da neurologia não tem retoque, igual se faz no mundo da estética, por exemplo, né? Às vezes a gente faz um botox estético e tem um retoque, Entendi. né? Mas dentro da neurologia não. Você chama o paciente, faz o procedimento, o pico de ação vai começar com 10 dias do medicamento. Então, às vezes a gente reavalia com um mês, porém não fazemos retoque. É só para ver o resultado com um mês, dá para ter uma noção se a dose, a miligramagem, a quantidade usada está adequada ou se a gente vai precisar aumentar um pouquinho mais na próxima sessão, por exemplo, tá? Em 3, 4 meses. Você tinha falado já um pouco, mas tem alguns tipos de dor de cabeça específicas que ele trata ou não? O tratamento com toxina botulínica ele é mais indicado para a migraña crônica mesmo, tá? Só? Isso, é a principal indicação. Tá. Então é aquela dor que é mais frequente, né? Aquela dor que a pessoa já sofre muitos anos, já fez vários tratamentos, aquela dor intensa, aquela dor debilitante, aquela dor que faz se afastar das atividades que a pessoa faz, trabalho e outras atividades, né? Aquela dor que não melhora com tratamento e também a enxaqueca em salvas, viu? Que também é uma indicação maravilhosa para a toxina botulínica, é uma dor intensa mesmo. É uma dor de você ir no pronto-socorro e tomar um medicamento e mesmo assim não melhora. Então, eu acho que é milagre o que acontece com a toxina botulínica na enxaqueca, de fato, né? Eu tenho enxaqueca, então a toxina faz mudar sua vida, literalmente, porque você evita de ficar tomando muitos medicamentos, né? Porque quando a gente vai no pronto-socorro por uma crise de enxaqueca, sempre vai ter algum corticoide junto com o analgésico na veia, né? E mesmo assim é um quadro inflamatório, então você alivia a dor no pronto-socorro, porém não elimina totalmente. Então vai ser uma dor que nos próximos 3, 5 dias vai diminuindo gradativamente, né? Já a toxina vai evitar. Porque quando a gente aplica a toxina botulínica nos músculos, vamos dizer, da cabeça e do pescoço, a gente acaba fazendo um bloqueio desses neurotransmissores que causam a dor, né? Por exemplo, temos a acetilcolina, temos a substância P. Então, são vários neurotransmissores que a gente acaba bloqueando. E isso dá uma qualidade de vida para a pessoa, né? Imagina ficar sem dor por 3 meses. É
É maravilhoso. E depois você falou que não tem aplicação de novo, mas depois que o Botox ele acaba, o efeito, ele fica durante muito tempo? Ele dura só 3 a 4 meses. Só 3 a 4 Ele tem que ser aplicado a cada 4 meses. Quanto mais vezes a pessoa aplica, mais vai ser o tempo que ela vai ficar sem dor, né? Então, muitas vezes, nas próximas aplicações, pode ser que a gente acabe aplicando de 6 em 6 meses. Mas as primeiras, o ideal é fazer com essa frequência de 4 em 4 meses. E há casos que a dor de cabeça da pessoa acaba 100%? Sim. Alivia muito, é muito bom. E no caso, as pessoas, por exemplo, acontece, ela aplicou o Botox, ela aplicou a toxina botulínica, mas acaba tendo algum episódio de dor de cabeça nesse intervalo de 3 a 4 meses. Ela pode tomar remédio normal? Pode sim, sem problemas, tá? Porque nas primeiras aplicações ainda vai ter alguma dorzinha nesses 4 meses, pode aparecer, sim. A intensidade, com certeza, vai ser bem menos do que antes da toxina. Porém, se isso acontecer, pode sim tomar analgésicos. Como funciona o tratamento do Botox nas complicações do AVC? O AVC, né, é um evento súbito, né? A toxina botulínica, ela vem para tratar as sequelas do AVC. Então, por exemplo, a espasticidade é uma complicação muito importante, né? A maioria das vezes a gente vê esse pós-AVC tem muito comprometimento da parte motora. Quando não tem a reabilitação, a intervenção, aí vem de novo a intervenção precoce. Quando o paciente recebe alta do hospital e ele tem capacidade de receber uma reabilitação imediatamente, é o mundo ideal, né? Porque aí vai iniciar com as terapias e as sequelas serão menores. Mas quando, por exemplo, começa a ter encurtamento de um membro superior, espasticidade, como o braço, a perna começa a ficar rígidos, com pouco movimento, a toxina botulínica vem para relaxar esse músculo. Então pode ser aplicado em membro superior, membro inferior, para relaxar essa musculatura e esse paciente poder fazer essa reabilitação de forma mais tranquila e sem dor, porque a espasticidade causa dor. Porque pensa em um músculo que ele fica contraído o tempo todo, né? Por causa de uma alteração neurológica. Então, a toxina ele bloqueia esse impulso neurológico que está alterado, relaxando essa musculatura e melhorando a qualidade de vida do paciente. Muitas pessoas mais jovens estão passando a ter AVC. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? O AVC é de causa multifatorial, né? Como muitas doenças, muitos transtornos neurológicos. Então, ele depende de vários fatores ambientais, fatores genéticos, né? Alimentação, atividade física, pessoas que têm a vida sedentária. Então, são muitos fatores que influenciam. Atualmente, o adulto jovem, ele acaba tendo uma vida um pouco mais intensa, né? A vida tem mais desafios atualmente, então essa pessoa começa a ter uma rotina um pouco mais estressante também. Isso acaba influenciando, porque o estresse, a raiva e outros sentimentos acabam fazendo com que a gente acabe liberando substâncias que são tóxicas, nocivas para nosso organismo. E tudo isso acaba alterando o nosso sistema neurológico e cardiovascular. Então, muitas vezes a pessoa já tem um histórico de família, né, de hipertensão, diabetes, ou a pessoa é sedentária, obesa. Então, são vários fatores que acabam aumentando esses números, né? E é muito importante, mais uma vez, né, os hábitos, o cuidado com a alimentação, com a saúde, o fato de fazer atividade física, né, já acaba diminuindo muito essa chance de ter um AVC. E tem alguns sintomas que podem indicar que a pessoa está prestes a ter um AVC? Tem uns sintomas pré-existentes antes de ter o AVC? Sim, existe. Tá? Os principais sintomas, indicadores que a pessoa está tendo um AVC são, por exemplo, formigamento de um braço, da metade do corpo, dificuldade para falar. A pessoa é uma pessoa que conversava, fazia tudo normal e do nada, é por isso que se fala um evento súbito, né? Do nada ela começa a não conseguir articular as palavras, começa a ter uma dificuldade para falar, ninguém consegue entender o que ela está falando, né? Aquela simetria facial, né? A boca, muitas vezes a comissura labial acaba puxando para um lado,
o olho. Então são alguns sintomas mais rápidos, né? Agora, quando o evento é mais grave, a pessoa perde a consciência, de fato, tem um desmaio, é mais evidente, né? Mas quando o AVC não o comprometimento da área do AVC não foi grande, a pessoa consegue perceber que está acontecendo alguma coisa, né? A maioria das vezes não vai identificar facilmente, mas acontece isso. São os principais alertas para uma pessoa. O assunto Botox pode ser bem polêmico para algumas pessoas. Por que é tão polêmico? Por que as pessoas têm tanto receio do Botox? O Botox, ou a toxina botulínica, o nome já é um pouco assustador, né? Uma toxina botulínica, porque ele é produzido por uma bactéria, a Clostridium botulinum. Então, ele é produzido por essa bactéria, só que ele é refinado por vários laboratórios, né? Atualmente, nós temos muitas opções boas no Brasil. Uma delas, a mais famosa, ficou o Botox, né? Porque foi uma das primeiras e é muito usada e maravilhosa também, mas tem também outras marcas. Então, o medo é principalmente por isso, porque o nome já é assustador. E outra barreira importante é a agulha. A pessoa vê que vai ser... que é um procedimento com agulhas, né, que a pessoa vai receber várias agulhinhas durante o procedimento, isso acaba sendo um pouco assustador também, né? Então a pessoa fala, ai meu Deus, muitas agulhas, associa com vacina, injeção, mas é uma agulha diferente, né? A gente usa uma mini agulha, ela é bem pequenininha mesmo, tá? Acho que tem meio centímetro e é fina, então a dor da aplicação vale muito a pena para ter um resultado, porque o resultado vai ser maravilhoso, tá? E atualmente a gente aplica a toxina botulínica também com ultrassom, então o tratamento acaba sendo mais assertivo, porque você consegue ver através da ultrassonografia o músculo, não é feito às cegas. Mesmo a gente fazendo uma aplicação baseada na anatomia, é muito válido, o resultado é maravilhoso. Já tendo essa ajuda do ultrassom, acaba melhorando os resultados, né? Porque você consegue identificar o músculo onde você vai colocar a agulha e vai depositar o medicamento. Então, o resultado, com certeza, vai ser melhor e para alguns diagnósticos é muito interessante fazer com ultrassom. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gladys, sou médica neurologista. Minhas redes sociais, doutora.gladysarnés. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Foi ótimo.